No! Uma força brutal desceu pelas montanhas do Himalaia e transformou uma região turística do Nepal em um cenário de destruição. Em questão de minutos, uma gigantesca inundação atingiu o rio Botchekoshi, no distrito de Hassua, próximo à fronteira com o Tibete e a China, arrastando estruturas, destruindo estradas e deixando centenas de pessoas sem contato. O primeiro balanço divulgado pelas autoridades apontava pelo menos 8 mortos e 384 turistas e viajantes desaparecidos. Mas a situação se agravou rapidamente. Atualizações posteriores elevaram o número de vítimas fatais para pelo menos 22, enquanto as equipes de emergência continuavam tentando descobrir o paradeiro de centenas de pessoas. No! E entre os desaparecidos existe um número impressionante de estrangeiros. Segundo as autoridades nepalesas, das 384 pessoas inicialmente dadas como desaparecidas, 291 eram estrangeiras e 93 eram nepalesas. Entre os estrangeiros estão 105 indianos, além de cidadãos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Malásia, Austrália, Holanda e África do Sul. O cenário deixado pela água é devastador. A correnteza avançou com uma velocidade impressionante pelo vale, carregando lama, pedras e enormes quantidades de detritos. Casas foram atingidas, pontes desapareceram, estradas foram destruídas e estruturas inteiras ficaram cercadas pela água e pela lama. Em algumas áreas, comunidades inteiras foram praticamente devastadas. O rio Botchekoshi, que atravessa uma região montanhosa e estratégica entre Nepal e China, transformou-se em uma corrente violenta capaz de destruir tudo o que encontrava pela frente. E existe um detalhe que torna essa história ainda mais assustadora. As autoridades ainda investigam exatamente o que provocou a gigantesca onda de água. Uma das principais hipóteses é que um terremoto de magnitude 4,4 tenha provocado uma avalanche de gelo e rochas na região, bloqueando temporariamente um curso d'água e, posteriormente, liberando uma enorme quantidade de água de uma só vez. Mas essa explicação ainda está sendo investigada. Enquanto isso, o trabalho de resgate enfrenta obstáculos enormes. O exército do Nepal mobilizou helicópteros e equipes especializadas para tentar alcançar as áreas atingidas. Porém, a própria destruição provocada pela inundação dificulta o acesso. Em determinados pontos, o nível da água e as condições do terreno impediram até mesmo o pouso dos helicópteros. Estradas foram interrompidas. Pontes foram destruídas. A comunicação foi prejudicada. E comunidades inteiras ficaram isoladas. Dezenas de pessoas já foram retiradas das áreas atingidas, mas a operação continua em meio a condições extremamente difíceis. E o desastre não ficou restrito ao território nepalês. Do outro lado da fronteira, na região chinesa do Tibete, o impacto também foi severo. Um deslizamento atingiu a região do porto de Girong, afetando estradas, energia e comunicações. A China também mobilizou centenas de socorristas para trabalhar na região atingida. As autoridades dos dois países passaram a reforçar os alertas e as operações de emergência. O temor agora é que novas movimentações de água, lama e detritos possam provocar outra onda de destruição. E existe ainda outro impacto gigantesco. A inundação atingiu instalações de geração de energia e comprometeu cerca de 430 megawatts de capacidade elétrica do Nepal, uma parcela superior a 12% da capacidade hidrelétrica do país. O desastre também atingiu uma região conhecida mundialmente por suas paisagens, trilhas e rotas utilizadas por turistas e peregrinos que seguem em direção a destinos religiosos no Himalaia. Muitas das pessoas que perderam contato estavam viajando por meio de empresas de turismo e trekking. Agora, famílias aguardam desesperadamente por informações.
As equipes de resgate continuam avançando onde conseguem. E enquanto novas imagens mostram a dimensão da destruição, uma pergunta permanece sem resposta. Quantas pessoas ainda estão isoladas? Quantas conseguiram escapar por conta própria? E quantas continuam esperando por socorro em uma região onde estradas, pontes e comunicações foram destruídas pela força da água? O Nepal enfrenta agora uma corrida contra o tempo. A cada hora, aumenta a necessidade de localizar os desaparecidos, alcançar as comunidades isoladas e impedir que um novo episódio transforme uma tragédia já devastadora em algo ainda maior. No coração do Himalaia, uma inundação repentina mudou completamente a paisagem em questão de minutos. E o número de vítimas ainda pode mudar, enquanto as equipes continuam entrando nas áreas mais destruídas para descobrir o verdadeiro tamanho dessa tragédia.